Eu quero tchu, eu quero tchá, vamos quebrar isso tudo agora, já. Vamos lá, direto pra telinha, hein? SESP-NB, BRB, escriturário, 2011. Isso aqui não é vida de empreguete não, hein, parceiro? Apesar de eu pegar as 7, sacanagem, não pego não. Pego as 9, tá bonito. 14. O emprego da partícula C em se estabeleceram, aí vem o trechinho. No entanto, foi somente no século XVII que os bancos se estabeleceram. Indica que o sujeito da oração é indeterminado. Meu Deus do céu. Isso aqui é assim, ó. A banca falando com você assim, quer ver, ó? Candidato. Candidato. Não erra essa questão, não. Acerta essa questão, por favor. Não zera essa parada, não, irmão. Porra, pelo amor de Deus, né, parceiro? Sujeito indeterminado. Os bancos se estabeleceram. Caraca, tá vendo que esse verbo tem sujeito explícito, sujeito simples, cara? Caraca, ridículo. Aí o maluco me diz sujeito indeterminado. Porra, para tudo, né, irmão? 14. Errado, desde criancinha. E olha que é nível superior, hein? Deixa quieto. Essa é pra tu não zerar, né, irmão? Vamos lá. A elevar a tua autoestima. Questão número 15. A expressão moedas mexicanas e peruanas. Aí vem o trechinho. No extremo norte, por exemplo, continuavam sendo usadas no comércio moedas mexicanas e peruanas. Exerce na oração em que ocorre a função sintática de sujeito. É verdade. Certíssimo. Moedas mexicanas e peruanas continuavam sendo usadas. O problema é que o sujeito está o quê? Invertido. Ele está vindo depois da locução verbal. Aí você pensa que é objeto direto, mas não é. É sujeito. Cuidado com isso, hein? Novo slide. Se liga só esse bagulho aqui. Vamos lá. Relembrando, rapidamente. Rapidamente. Tipo de sujeito. Coisa rápida, hein? Eu tenho sujeito simples. Sujeito oculto. Sujeito composto. Sujeito indeterminado. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Esses são os tipos de sujeito. O simples é aquele que tem um núcleo. O oculto é aquele que tem um núcleo, só que ele está implícito, está oculto. Não está expresso na frase. Composto tem mais de um núcleo. O indeterminado tem dois tipos, lembra? Quando o verbo, vou botar um asterisco aqui, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, o verbo, sem sujeito explícito, sujeito indeterminado. Ou quando o verbo vem com a partícula de indeterminação do sujeito, partícula C. Lembra? Exemplo clássico. Vive-se bem no Rio de Janeiro. Quem vive bem? Quem mora lá. Sujeito indeterminado. Tem aqui um verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula C, índice de indeterminação do sujeito. Ou quando o verbo vem na terceira pessoa do plural. Vivem bem. Vivem bem. Quem vive? Sei lá, pô. Sujeito indeterminado, não sei. Beleza? Oração sem sujeito são aqueles casos que eu já falei. Agora, cuidado. Voltando aqui à questão. Observe que moedas mexicanas e peruanas é o sujeito deslocado. Normalmente o sujeito vem como? Primeiro vem o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Quando você pega o sujeito e coloca depois do verbo, você pensa que ele é complemento, porque o complemento vem depois do verbo. Só que ele continua sendo sujeito. Quer ver? Ó, vamos lá, olha para mim. Eu digo assim. Pestana explicou bem sintaxe. Que é o sujeito? Pestana. Agora, a sintaxe explicou bem o Pestana. Pô, para tudo, né? Você vai pensar que a sintaxe é o sujeito, que a sintaxe me explicou. Isso nem faz sentido.
Observe que o sujeito, pestana, está depois do verbo. Aí você pensa que é objeto direto, mas não é. É sujeito. Cuidado para o cara não te enganar, tá? Cuidado com isso. Vamos que vamos. Questão número 16. Olha aí para a telinha. SESP-NB, EBC, cargos de nível médio. Olha aí, ó. Só trabalho com nível superior. Não. Coloquei uma outra questãozinha de nível médio para você ficar feliz. Então, questão número 16. Certo ou errado? Vamos ver? Seria mantida a relação sintático-semântica entre as orações que compõem o terceiro período do texto ao se substituir uma vez que... Aí vem o trechinho. Por princípio, todo o sistema de comunicação deveria ser público, uma vez que a sua missão é prestar um serviço público. Aí o cara diz que seria mantida a relação sintático-semântica se fosse substituído uma vez que, por, porque, porquanto, já que, visto que e conquanto. Meu camarada, isso é verdade? Isso está certo? Vamos ver se isso está certo. Se liga só. Uma vez que é uma locução conjuntiva causal. Equivale a porque, que também é causal, porquanto, que também pode ser causal ou explicativo. De olho na telinha. Já que, causal, visto que, causal. Opa, pestana. Então essas locuções conjuntivas estão iniciando uma oração subordinada adverbial causal. É exatamente isso. Mas sabe qual é o problema da 16? Olha para mim. Parceiro, você quer acertar uma questão de oração subordinada adverbial? Quer? Então, pelo amor de Deus, bota na tua cabeça que você tem que decorar conjunções. Eu estou falando isso que nem um desgraçado, que nem um maluco, que nem um tarado, para você decorar conjunções, desde coesão textual, desde o meu curso de gramática voltado para concurso público, só de teoria, eu falei, decore conjunções. Para acertar uma questão de oração subordinada adverbial, tem que saber conjunção. Se você não souber, você erra de bobeira. E depois vai ficar pi da vida contigo mesmo. Volta para a telinha. Tá vendo esse conquanto aqui? Eu faço questão de colocar outra cor. Tá vendo esse conquanto aqui? Esse conquanto equivale a embora. Então é uma conjunção concessiva, né, pestana? É isso aí. Olha só. O cara coloca por que, porquanto, já que, visto que são conjunções causais igual uma vez que. Só que no fim, na última conjunção, o cara coloca o conquanto, que é concessiva. Sacanagem, né? Bom, sacanagem não. A questão está certa ou está errada? A questão está errada. Beleza? A questão está errada. Sabia que eu gostei do vermelho? Acho que eu vou manter o vermelho. Acho que eu vou manter o vermelho nessa parada. O azul estava bonitinho, mas o vermelho está mais. Que bichice, né? Bom, enfim, vamos lá. O conquanto é conjunção concessiva, equivale a embora. Não é causal, se não é causal, está errada a questão. Vamos que vamos. Questão número 17. Tanto em se fala, aí vem o trechinho. Quando se fala em sistema público de comunicação, blá, 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 blá. Quanto em pensa-se, aí vem o trechinho. Pensa-se justamente em um conjunto. O se indica a indeterminação do sujeito da oração. É isso verdade? Ué, pestana, você falou agora há pouco que o sujeito indeterminado vem o verbo na terceira pessoa do singular com a partícula de indeterminação do sujeito, pô. Mas vamos ver, calma, respira, vamos lá. Volta de novo para esse parênteses aqui. Quando se fala em sistema público de comunicação, quem fala?
Qualquer um. Quando se fala é quando alguém fala. Beleza. Então o sujeito aqui é indeterminado. Pensa-se justamente em um conjunto. Quem pensa? Alguém pensa. Alguém pensa em um conjunto e tal. Beleza. Note um detalhe. Note um detalhe. O verbo falar aqui é um verbo intransitivo, porque em sistema público de comunicação é um adjunto adverbial de assunto. O verbo pensar é um verbo transitivo indireto. E ele tem como objeto indireto em um conjunto. Esse ser jamais poderia ser confundido com partícula passivadora. Sabe por quê? Olha para mim. O ser só é partícula passivadora quando estiver ligado ao verbo transitivo direto. Ou transitivo direto e indireto. Ele não pode, o ser não pode ser uma partícula apassivadora se estiver ligado a um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto. Não pode. Então esse ser é uma partícula de indeterminação do sujeito. Maneira de identificar o ser como partícula de determinação do sujeito. Tenta colocar um alguém, um sujeito hipotético, alguém, antes do verbo, para ver se dá essa ideia de indefinição, de indeterminação. É só um bizu. É só um bizu. Coloca um alguém hipotético, só para você perceber se a ideia de indefinição, de indeterminação. Volta para a telinha. Quando se fala em sistema público de comunicação, quando alguém fala em sistema público de comunicação, alguém quem? Sei lá, sujeito indeterminado. Pensa-se justamente em um conjunto. Alguém pensa justamente em um conjunto. Percebe a ideia de indefinição? A ideia de indeterminação? Então, esse ser é uma partícula de indeterminação do sujeito. A questão 17 está certa resposta. Vamos lá. Questão número 18. A expressão, um dos pioneiros na pesquisa sobre mídia pública no Brasil, aí vem o trechinho, para o professor Laurindo Leal Filho, da Universidade de São Paulo, vírgula. Um dos pioneiros sobre mídia pública no Brasil, vírgula. Esse não é um conceito fechado? Exerce na oração a função sintática de vocativo. Nossa, ridículo. Pois se refere a uma pessoa citada anteriormente. Para tudo. Olha para mim. Para tudo. Parceiro, se liga. O aposto explicativo vem entre vírgulas. Não é isso, normalmente? Vem entre vírgulas ou separado por vírgula, explicando o termo anterior. Então, isso que está sublinhado aqui entre vírgulas é um aposto explicativo. O vocativo é um termo que indica um chamamento, uma invocação. Ó, meu Deus do céu! Mãe, estou com fome! Pai, vem aqui, por favor! Isso é um vocativo. Isso aqui não é um vocativo que está sublinhado. Isso é um aposto, está explicando o termo anterior. Lê de novo, vai, telinha. Para o professor Laurindo Leal Filho, da Universidade de São Paulo, um dos pioneiros sobre mídia pública no Brasil. Percebe que um dos pioneiros sobre mídia pública no Brasil está explicando quem é esse professor? Laurindo Leal Filho. Está explicando o termo anterior? Então é um aposto explicativo. Questão número 18. Errada. Tranquilo? Essa foi fácil, hein? Na boa. Gostei dessa questão, mas foi fácil. Vamos lá. SESP-UNB, TJ Espírito Santo, analista judiciário, letras, 2011. Número 19. Para que a argumentação do texto seja coerente, a oração pertencendo a grupos sociais diferentes, aí vem o trechinho. Diferentes pessoas, pertencendo a grupos sociais diferentes, têm não apenas histórias diferentes para contar, mas formas diferentes de contá-las. Deve ser interpretada como condicional. Essa oração aqui, ó, correspondente à seguinte oração. Caso pertençam a grupos sociais diferentes, meu camarada, se fosse em outro contexto, isso até poderia ser verdade. Mas note um detalhe. Essa oração, pertencendo a grupos sociais diferentes, está explicando diferentes pessoas. Se isso não é verdade, veja se esta reescritura que eu vou propor é válida. Diferentes pessoas
que pertencem a grupos sociais diferentes, diferentes pessoas, as quais pertencem a grupos sociais diferentes. Então, meu camarada, essa oração aqui é uma oração subordinada adjetiva, explicativa, porque está separada por vírgulas. Ela não tem nada de condicional. Agora, note um detalhe. Percebeu que essa oração aqui, ó, não está separada por... Ou melhor, não está introduzida por pronome relativo? Percebe que o verbo está no gerúndio? Ah, Pestana, esse bagulho aqui é negócio de orações reduzidas, né? Exatamente. Olha para mim. O que é uma oração reduzida? Uma oração reduzida é uma oração que não é iniciada por conjunção nem pronome relativo e apresenta o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Percebeu que essa oração não é introduzida pelo pronome relativo? Mas quando eu desenvolvo, o pronome relativo aparece? Percebeu que essa oração aqui, meu camarada, ela é gerundiva? Nome bonito, né? Resumindo, é uma oração reduzida de gerúndio. É uma oração que tem um gerúndio como verbo. Então você vai dizer que é uma oração reduzida de gerúndio. Como ela explica um termo anterior, ela é uma oração subordinada adjetiva, explicativa, reduzida de gerúndio. Olha o nome enorme. É um nome enorme, mas a ideia não é difícil. Desde que você saiba o que é uma oração subordinada adjetiva, desde que você saiba o que é um gerúndio, enfim. É um conhecimento acumulado, né? É claro. Mas vamos lá. 19. É condicional? Claro que não. Então a 19 está errada. Essa oração é subordinada adjetiva e não oração subordinada adverbial condicional. Tem nada a ver, pô. Ela não pode ser interpretada assim. Ela nem... Olha só. O cara diz, deve ser interpretado, o que é pior, né? Como se tivesse uma obrigatoriedade. Ridícula essa questão. Vamos lá, continuando. Questão número 20. Preservam-se a coerência e a correção gramatical do texto ao se substituir a separar. Ao se substituir a separar por que separa. Será que é possível? Vamos ver. É ideal que o fosso material que separa as pessoas seja menos profundo. Olha, na boa, perfeito. Não tenho nada a dizer. Tá certa a questão. Essa oração iniciada pela preposição a separar as pessoas, percebe que tem o verbo no infinitivo? Então é uma oração subordinada, adjetiva. Como é que eu sei que é adjetiva? Porque dá para desenvolvê-la através de um pronome relativo. Ó, é ideal que fosse material o qual separa as pessoas. Então é uma oração subordinada adjetiva. Como não está separada por vírgula, ela é restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, ela é reduzida, porque ela não é iniciada por um pronome relativo. Então você vai dizer, oração subordinada adjetiva restritiva reduzida. Como o verbo está no infinitivo, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de infinitivo. Beleza? Esse é o nome enorme da criança. Mas a questão foi fácil, né? O cara pedia para você substituir uma oração reduzida por uma oração desenvolvida. E você sabe que isso é possível, tanto que a gente acabou de perceber aqui. Eu que fiz questão de extrapolar, falando um pouquinho de classificação da oração. Beleza? Foi mal qualquer coisa, mas a questão foi fácil mesmo assim, né? Certa resposta. Vamos lá. SESC, UNB, TJ, Espírito Santo, Analista Judiciário, 2011. Questão número 21. As expressões do espírito laico, aí vem o trechinho, são a mais alta expressão do espírito laico. E
da fé, aí vem o trechinho. Mas a razão crítica, que é os impulsos da fé, complementam, respectivamente, os vocábulos expressão e impulsos. Errada. Errada. Logo de cara. Se você não percebeu a maldade, observe. O cara diz que essas expressões do espírito laico e da fé complementam os vocábulos expressão e impulsos. Vamos lá, lê de novo. São a mais alta expressão do espírito laico. Ué, Pestana, do espírito laico está ligado à expressão. Mas a razão crítica, que é os impulsos da fé, da fé está ligada a impulsos. Ué, Pestana, por que está errada? Está errada por causa disso aqui, irmão. Cuidado, parceiro. Puxa vida, cuidado, irmão, cuidado. O cara diz que do espírito laico e da fé complementa, ou seja, está chamando de complemento nominal. Olha para mim. Você está careca de saber que entre complemento nominal e adjunta de nominal há uma diferença. Mas essa diferença às vezes é sutil. E às vezes você fica... Eu quase falei um palavrão aqui. Você fica às vezes mal, né, diante dessa questão de complemento nominal e adjunta de nominal. Na boa, cai entre nós. Essa questão cai direto em concurso público. No CESP não cai tanto, mas olha aí, uma questãozinha de complemento nominal e adjunta de nominal. Quando o cara diz que esses dois termos destacados do espírito laico e da fé, que estão ligados a substantivos, são complementos, ou melhor, complementam, ele está dizendo que é complemento nominal, mas não é. Olha de novo para a telinha. As expressões do espírito laico, vamos ver o trechinho? São a mais alta expressão do espírito laico. Expressão do espírito laico. Ou seja, olha aí, ó, expressão do espírito laico. É como se o espírito laico estivesse expressando alguma coisa. Concorda comigo? Olha aí, ó, são a mais alta expressão do espírito laico. É como se o espírito laico, melhor dizendo, desculpa, né? Vou reformular aqui o meu raciocínio. São a mais alta expressão do espírito laico. É como se o espírito laico estivesse sendo expresso por alguém. É como se você estivesse expressando um espírito laico. Então, o espírito laico está sofrendo a ação de ser expresso. Lembra que quando tem valor passivo, é complemento nominal? Agora, mas a razão crítica, que é os impulsos da fé. Impulsos da fé. Os impulsos pertencem à fé? Não há uma relação de posse? Impulsos dela. Dela quem? Da fé, que pertencem à fé? Então, se há uma relação de posse, meu camarada, isso aqui é um adjunto adnominal. Não confunda complemento nominal com adjunto adnominal. Se tiver valor passivo, complemento nominal. Se tiver valor de posse ou valor de agente, é adjunto adnominal. Então esta questão está errada, porque o cara diz que ambas as expressões complementam, mas elas não complementam. Uma é complemento nominal e outra é adjunto adnominal. Beleza? Questão maneira, hein? De complemento nominal e adjunto adnominal. Show de bola. Vamos que vamos. Questão 22. A expressão como objetivo exclusivo, aí vem o trechinho. Essa agilidade, muito provavelmente, teve como objetivo exclusivo permitir-nos decidir o que merecia a nossa atenção. Exerce a função de complemento direto. Complemento direto é a mesma coisa que objeto direto. Da forma verbal teve. Ou seja, o cara está querendo dizer que isso aqui é o objeto direto do verbo ter. Olha para mim. Desde quando objeto direto é um termo preposicionado? E o como aqui é uma preposição. É uma preposição acidental, mas é uma preposição. Desde quando objeto direto é preposicionado? Desde nunca. Ah, mas não tem aquele papo de objeto direto preposicionado? O objeto direto preposicionado é preposicionado pela preposição a, pela preposição de.
E muito raramente pela preposição por ou com. Pela preposição como, não. Até porque como é uma preposição acidental. Você já diria que a resposta está errada. E olha para a telinha. Ela está errada. Agora, vamos entender por que ela está errada? Observe. Essa agilidade teve. Quem tem alguma coisa. Teve como objetivo exclusivo o quê? Ela teve isso. Isso que? Cuidado agora. Permitir-nos decidir o que merecia a nossa atenção. Isso como objetivo exclusivo. Olha que questão bonita. Ela é fácil se você pensasse rapidamente assim. Com objetivo exclusivo não pode ser objeto direto, porque objeto direto não é preposicionado. Então, o verbo ter transitivo direto pode ter um objeto direto preposicionado. E pronto, dizia que estava errado e ia para a próxima questão. Agora, eu estou ampliando aqui a questão porque ela é muito bacana e é uma estrutura muito interessante. Observe, vai. Essa agilidade teve como objetivo exclusivo permitir-nos decidir o que merecia a nossa atenção. Ou seja, essa agilidade teve isso como objetivo exclusivo. Teve o que como objetivo exclusivo? Teve isso aqui, ó. Permitir-nos decidir o que merecia a nossa atenção como objetivo exclusivo. Esse como objetivo exclusivo, meu camarada, é um predicativo do objeto direto. Ué, mas cadê o objeto direto? O objeto direto está em forma de oração. É isso que está aqui entre parênteses, que eu destaquei de vermelho. Toda essa oração aqui é o objeto direto do verbo ter. E o como objetivo exclusivo é um predicativo do objeto direto. Muito maneira essa questão. Fácil se você olhasse rapidamente que o objeto direto não pode ser preposicionado. Mas difícil se o cara pedisse para você analisar a função sintática de como objetivo exclusivo. Aí seria um predicativo do objeto direto e não um objeto direto. Tranquilidade? Show de bola? Olha para mim rapidinho. Se liga só, meu camarada, o que eu tenho para te falar. Olha para mim com calma nos meus belos olhos, ou 4 olhos, beleza? Olha bem para mim. Sintaxe é um assunto pesado, a gente sabe. Sintaxe é um assunto que exige um conhecimento prévio de morfologia, a gente também sabe. Então, o que eu tenho a te dizer? Por favor, faça o que eu estou te dizendo. Para o seu bem-estar, para você se sentir bem, para você chegar na hora da prova e não garotear, acertar uma questão. Você vai pegar a teoria e junto com essa aula de sintaxe, você a cada questão vai dar uma olhada na teoria. Ah, a questão o Pestana falou sobre agente da passiva. Dá uma olhada na gramática, num livro, no material meu, talvez do Estratégia Concursos, ou qualquer outro material. Dá uma lida sobre agente da passiva. Depois dá o play aí e dá uma assistida linda na questão. Vai ficar mais fácil. Porque você vai associar aquilo que você leu àquilo que você está ouvindo e vendo. Vai ficar um pouco mais fácil. Belezinha? Faltam 2 questões, ou melhor, 3. Olha aí para a telinha. 23, 24 e 25. Depois vem o gabarito. Como eu não tenho tempo, eu vou interromper aqui e, olha para mim, daqui a pouco a gente volta. Beijo no coração. Fui! Daqui a pouco a gente volta.